belo e santo. Nós estamos aqui para mais um episódio do seu canal católico, do seu canal Belo e Santo. E eu peço que você fique aí, permaneça conosco, que você compartilhe, curta esse conteúdo, porque é um tema bastante interessante que nós vamos discutir aqui nesse episódio. É um tema assim que enche o meu coração. Eu fiz muita questão, né, de nós apresentarmos aqui para vocês esse conteúdo que traz uma realidade que vai edificar os nossos relacionamentos. Nós vamos falar sobre as linguagens do amor nos relacionamentos, né, no lar, nos relacionamentos entre esposo e esposa, a família, enfim, todas as formas de relacionamento. É uma temática profunda. Quem nunca se sentiu amado porque, digamos, chegou em casa e toda a louça que estava suja na pia foi lavada? Um serviço que te prestaram? O esposo que te fez esse favor? Alguém que abre a porta de um carro para você? Enfim, um elogio. Quem nunca se sentiu amado porque recebeu um elogio de uma pessoa próxima? É sobre isso que nós vamos tratar. Sobre as 5 linguagens do amor. E para isso nós convidamos aqui uma pessoa que aprofundou, ela estudou sobre este tema, ela conhece bastante sobre esta temática, que é a Aline Martins. Aline, é um prazer imenso te receber aqui. Prazer é meu. Uma gratidão, obrigada por você ter dado, né, o seu sim. É com uma alegria muito grande que eu quero te acolher e pedir aí que você se apresente para quem está nos assistindo, fale de você, quem é a Aline. Primeiramente, quero agradecer esse convite tão especial. Uma grande alegria estar aqui presente, falando de um tema que, para mim, é tão grandioso e tão especial e que transforma tantas vidas, tantas famílias. E eu sou a Aline Martins, sou casada com o Caio. Nós temos 3 filhos, o Luca, a Esther e o Davi. Minha formação base é em nutrição, mas a gente estava conversando antes de iniciar que a nutrição foi um meio que me despertou para a formação humana, para enxergar como que se dá essa formação do ser humano, né, e tudo mais. E eu estou terminando a minha formação em psicanálise atualmente, e atualmente estou trabalhando juntamente com meu esposo no nosso grupo EXA, que é um grupo que tem uma construtora e um incorporador, e hoje eu trabalho no departamento pessoal, na gestão de pessoas e também no departamento comercial. Então, esse tema é um tema que muito toma o meu coração, que é sobre o acessar o outro, né? Que é sobre pessoas e como lidar com pessoas nas suas diversas peculiaridades. Perfeito. E nós vamos falar aqui com muita tranquilidade, levando esse conteúdo, né, para aquelas pessoas que nos acompanham aqui, que gostam, né, dos conteúdos que nós apresentamos. Então, é mais um conteúdo rico que nessa tarde, né, nós estaremos aqui discutindo e tirando as dúvidas e esclarecendo, porque eu acho de muita importância esse conhecimento, Aline, para melhorar os relacionamentos, os vínculos, né? O meu marido sempre ele pega na minha mão quando nós vamos caminhar, seja onde for. E eu me sinto muito amada quando ele segura a minha mão. Você vai ver que isso é uma das linguagens do amor, principalmente da mulher, que é o toque. O toque, né? Esse segurar na minha mão, né? Então, a gente vai discutindo tudo isso aqui e vamos trazendo aí muita luz, muita clareza sobre esse tema. Aline, quais são as linguagens do amor? Tem um livro que é muito famoso, né? Que são as 5 linguagens do amor. E as 5 linguagens do amor traz para nós as bases de linguagem, mas eu quero trazer mais 2 novas que não é tão falado, que, ao meu ver, a gente tem hoje 7 linguagens do amor. E essas linguagens que a gente vai trazer aqui, ela tem relação com a formação desse ser humano, principalmente com os temperamentos. Muitos temperamentos, muitas pessoas com seu temperamento único, têm a sua forma de se sentir amada muito a ver com o seu temperamento. Mas a gente vai falar, então, primeiramente,
quais são e depois a gente vai aprofundando. Então, quais são, né? Primeiramente, para a gente entender, primeiro, o que é amor? Nós, seres humanos, nós viemos nesse mundo chamados por Deus para servir e amar, né? Então, o amor, ele é um verbo, que é um verbo de ação, que nos convoca a acessar, né? A agir de uma forma que expresse. Eu brinco muito que muitas vezes, se a gente não sabe como expressar amor, é a mesma coisa de eu ser uma americana e chego no Brasil, não falo a sua língua, você não entende nada que eu tô falando, e eu também não entendo nada que você tá falando. E a gente vive aquele conflito, né, de não conseguir acessar um ao outro e entregar aquilo que o outro está desejando. Então, nada mais é do que a gente entrar na linguagem, na realidade, na história daquela outra pessoa, né? Então, o amor nada mais é do que um dos sentimentos mais intensos e profundos que nós temos, né? E que nos convoca, primeiramente, ao conhecer. Se conhecer, primeiramente, né? Analisar a gente, nessa vida tão automática, né, Creuza, a gente tem vivido hoje, muitas vezes, pro externo. Correndo, lutando, e às vezes não consegue parar para se entender. Peraí, como que eu me sinto amada? E quando a gente enxerga isso, a gente começa a olhar para o outro. Peraí, como que meu marido, como que meu filho, minha mãe se sente amada? Então, nós temos essas distinções, a gente fala 5, mas eu vou trazer mais 2, que são quais? Tempo de qualidade, que eu não vou falar só tempo de qualidade, mas sim sobre presença. É diferente falar de tempo de qualidade e presença. Então, a gente vai abordar um pouco mais profundo. Toque físico, né, que você acabou de falar. O presente, né, o presentear, mas não é só sobre dar alguma coisa, né? A gente tem essa terceira linguagem de amor. A de serviço, você acabou de citar, né? Chegar em casa, tá com a louça lavada, uma cama organizada, cheirosa. Palavras de afirmação, e eu acrescento na palavra de afirmação não só afirmação, a palavra também de motivação. Que às vezes aquela pessoa não está precisando só da afirmação, ela está precisando de palavras que impulsione ela, né? Nós temos as 2 outras que a maioria às vezes não vão conhecer, que é a linguagem da surpresa, que ela está muito vinculada a um temperamento específico, e o tempo de ócio. Isso aí, gente, eu acho que os homens que estão nos assistindo, e se você for mulher, vai mandar esse link para o seu marido, porque é uma das linguagens mais masculinas, que é o tempo do ócio. Quem já nunca ouviu falar da caixinha do nada? Já ouviu falar, Creuza? Não. Que o homem adora ter a caixinha do nada. Sabe aquele tempo de parar e não pensar em nada, literalmente? Sim. De simplesmente ficar no ócio. Primeiro, para contemplar aquele tempo de silêncio, né? Principalmente essa é uma das linguagens mais masculinas, o tempo dele, né? Então, quando a gente consegue ter a sabedoria de enxergar isso, né? A gente vai entregando esses presentes, vai entregando essas formas de amor que engrandecem o outro, que engrandecem os relacionamentos. Perfeito, Aline. Então, você acrescentou aí mais 2. mais 2, né? Isso. Que eu achei super interessante. E assim, quem nunca, de repente, assim, parece que tem tudo ali para estar feliz no relacionamento, mas falta algo. Talvez esse algo seja a ausência dessa linguagem do amor emocional. É isso, Aline? Sim, e porque assim, primeira coisa, a linguagem do amor, que a gente fala universal, todos nós temos as 7. Todos nós gostamos de nutrir essas 7 linguagens. Mas nós temos aquelas que são mais predominantes na nossa vida, né? Pela criação, pelo temperamento. Mas a universal, que até para ditar eu conhecer a mim mesmo e o meu próximo, né? Como ele se sente amado, é a presença. A que vai reger as outras 6 vai ser o tempo de qualidade e a presença, né? Que é a presença. Por quê? Se eu não paro, sento com ele, né? Com o meu marido, com os meus filhos, com os meus amigos, e entrego esse tempo para ele, eu não vou conseguir acessar ele para que ele me expresse a forma que ele se sente amado. Eu só vou conseguir descobrir se meu marido precisa desse tempo de ócio, muitas vezes, na comunicação, no diálogo, parando ali alguns minutos, né? E a gente hoje fala muito do tempo de qualidade. E não é só
qualitativo, mas também quantitativo. Eu vejo hoje os meus filhos, como eu preciso estar às manhãs com eles. Eles são pequenininhos, né? O meu mais velho tem 4 anos. Mas eu preciso da qualidade e da quantidade ali para acessar cada um no seu temperamento, da sua forma. Mas a primeira é a que rege, que faz eu conhecer cada um da forma que cada um se sente amado. Então, a que vai reger e fazer a gente conhecer é a presença. É a primeira, né? Muitas pessoas se sentem muito, muito amados estando presente. Só de ter ali do lado assistindo um filme 1 vez, 2 vezes, 3 vezes na semana com o marido ali, isso já é uma forma de se preencher, de se sentir amada. Mas é a que vai reger, que vai trazer você ter sabedoria de qual é a que ele vai se sentir mais amado. E assim, Aline, na sua colocação, qual é a importância, né, dessa linguagem nos relacionamentos? Primeiro que eu vou conseguir acessar e entregar amor da forma mais assertiva possível, né? Segundo, a gente vai estreitar os laços, né? Vai trazer mais profundidade nessas relações. Terceiro, uma relação saudável, né? Porque muitas vezes esses relacionamentos, eu falo que o casamento, e não só o casamento, as relações, filhos, pais, né? Famílias, amigos, mas vamos pensar assim, vamos dar um exemplo do casamento. Às vezes a pessoa acha que é só casar e que não tem que nutrir e regar aquele relacionamento. Todo relacionamento, ele precisa ser regado. Essa planta aqui, se eu não cuido, né? Cada um tem sua especificidade. Até as plantas têm sua especificidade, né? Isso. Então, se eu não rego, não coloco o adubo correto, o que vai acontecer com aquela planta? Ela vai morrer. E o casamento e as relações, nada mais do que isso. Eu preciso oferecer adubo correto, água, luz para que ela cresça forte e floresça. Né? E o nosso casamento, as nossas relações é assim, para estreitar os laços, para servir ao meu próximo da melhor forma possível, né? Para aprofundar essas relações, eu preciso regar com essas linguagens do amor. Então, mas como você até já está falando aí, essa linguagem, ela vai além, né, do relacionamento conjugal. Além. São todas as relações, né? Então, assim, os filhos. Cada filho é único. Uma personalidade, uma forma de sentir o mundo. Pode perceber dentro de casa. Às vezes você tem um filho mais expansivo, às vezes você tem um filho mais retraído. Isso muito dita pelos temperamentos. Nós temos os coléricos, os sanguíneos que são mais expansivos, né? Nós temos os melancólicos que eles são mais fechados, os fleumáticos que são aqueles mais estáveis, né? Equilibradinhos, são bem tranquilos também. Então, cada um tem a sua forma única de se relacionar com os nossos pais, com os nossos avós. Até, vamos supor, para a gente ter uma linguagem mais assertiva com os nossos avós, eles especificamente, né? Cada um tem... A gente se sente amado de diversas formas. Vamos supor, os idosos. Os idosos, uma da linguagem do amor que mais é assertiva com eles são as palavras de afirmação. Você afirmar o que ele é e o que ele fez, principalmente. Né? Então, quando a gente consegue acessar, ele se sente amado. Além da presença. Como que nossos avós não se sentem amados quando você para ali e escuta ele? Você não está mexendo no celular. Os filhos, né? A presença, para a gente ver tanto que ela é uma forma extremamente ampla, que abrange todas as idades, principalmente. As crianças, o que ela mais quer? Principalmente tempo, quer que você esteja perto, e toque. Começa assim, né? Então, essas linguagens do amor, ela não é só no casamento. Ela é na relação familiar, na relação interpessoal. Aline, e assim, como para você deixar assim, uma fala bastante clara para ajudar as pessoas que estão nos assistindo e ficaram assim profundamente interessadas nesse tema, porque ele é pouco falado, concorda? Sim. Não se fala muito sobre essa linguagem, né? Muitas vezes as famílias, os casais, eles pouco sabem sobre isso. Sim. Que o outro tem uma linguagem de amor, né? Que tem uma maneira específica de você demonstrar seu amor pelo outro. Porque a gente percebe isso, assim, às vezes até nos casais. Aqueles casais que às vezes a gente olha para um casal e percebe que ali há uma grande unidade. Parece que eles se entendem até no olhar. Por trás daquilo ali
eu creio que deve haver, assim, toda essa linguagem desse amor emocional, Uhum. que é dar para o outro aquilo que ele necessita, Sim. né? E como é que a gente pode, Aline, vivenciar isso, identificar essa linguagem, sem ter que procurar, de repente, um analista, um profissional? Como é que é? Como é que se Primeiro, dá? diálogo. Eu acho que uma das coisas mais importantes e efetivas é o diálogo. Às vezes questionar para o seu esposo, né, para sua esposa, como você se sente amada? O que que eu faço que você se sente amada? Sabe por quê, Creuza? Às vezes a gente quer oferecer aquilo que a gente acha que é linguagem de amor. Então vamos supor, eu vou dar um exemplo no meu casamento. Meu marido, palavra de afirmação é algo extremamente efetivo, como uma grande linguagem de amor dele. E também tempo de ócio. Para ele eu falava, vamos supor, domingo à tarde, né? Domingo a gente fica na intensidade da vida com 3 filhos. Então, domingo à tarde, às vezes eu tô lá na minha mãe e falar assim, vai para casa. Pode ir para casa, eu fico aqui com os meninos, com a minha mãe. Vai para casa. Ficar 2 horas que seja, né? Ficar ali, para ele é como se eu nutrisse, eu brinco que é como se eu preenchesse o potinho de amor dele. Ai, que lindo! Isso nas minhas crianças, né? Eu tenho um filho, o Luca. O Luca é toque. Eu preciso dar colo. Aham. Eu vejo que quanto mais eu faço isso, mais eu vou enchendo o potinho de amor. O que que acontece, Creuza, com as crianças? Eu percebo que quanto menos a gente... Vou dar o exemplo do potinho de amor. Quanto mais esse potinho de amor vai esvaziando, mais a gente vai ter uma criança querendo chamar a atenção através das birras, através daqueles comportamentos que nos afetam, que nos deixam impacientes. A criança vai tentar te chamar a atenção de alguma maneira, porque o potinho de amor dela muitas vezes está esvaziado. Então, primeiro, vamos supor, no relação. Eu acho que no relação conjugal é questionar. Como que você se sente amado? Ou começar a ter mais essa percepção. Caminhe pelas 7 linguagens do amor, né? Ofereça um tempo mais de presença plena. Tira o celular, porque eu acho que o celular é o que mais tira a nossa presença plena, né? Toque físico, comece... Toque físico é a linguagem da mulher, viu, gente? A mulher, ela se sente muito amada no toque, né? No pegar na mão, no beijo, né? E assim, é uma linguagem muito também dos namorados, né? Do pegar na mão, do abraçar, né? O toque físico é uma linguagem muito que a mulher ela preza muito. Então, uma das coisas que vai esfriando o casamento é a falta do toque físico. É sair sem dar um beijo, sem dar um selinho que seja, né? Meu marido, eu brinco que meu marido, desde quando a gente namora, é algo que ele veio sendo criado, porque a criação determina muito também a linguagem de amor. A forma que essa criança, essa pessoa aprendeu a ser amada, né? Então, meu marido, ele desde sempre, eu achava assim, todo mundo achava um máximo, porque ele podia estar na correria que for. Então tá, beijo, tchau, te amo. Então, ele sempre reafirmava, né? E era uma das formas dele se sentir amado. Então, vá passeando com ações em cada linguagem de amor. Eu acho que isso é importante, né? E aí, a partir disso que você vai vendo o resultado, você vai entendendo cada vez mais. Porque tem gente que às vezes nem sabe como que se sente amado muito, né, Creuza? Então, quando você vai oferecendo através de ações, né? Então serviço. O que é serviço? É a forma que você facilita a vida daquela pessoa ou gera mais comodidade. Então, vamos supor, para a sua esposa, às vezes está tão cheia de coisas, vai lá, lava as vasilhas, né? Homem, né? A mulher às vezes reclama. Mas então tira a toalha de cima da cama, tenta fazer esse exercício, porque às vezes é uma forma dela se sentir amada, né? A palavra de afirmação motive e afirme aquele seu, principalmente o homem. O homem tem muito forte essa linguagem de amor. A afirmação trabalha muito a fortalecimento da virilidade, né? E isso a gente precisa ter essa sabedoria de fortalecer os nossos maridos, nossos filhos nisso, né? Então, eu brinco pra você ver tanto desde pequena, Creuza. Meu filho começou a fazer de futebol e aí ele sempre virou assim, mamãe, você viu o meu gol? Desde pequenininho. Ele precisa dessa afirmação porque é da natureza. É da natureza. Então, eu acho que uma das formas da gente descobrir, sem precisar passar por análise, né? É ir testando e sentindo, e no diálogo, que eu acho que é primordial. Tem pessoas que quando recebem um presente,
Ela se sente profundamente amada. Uhum. Fale um pouco sobre isso, Aline. Presente, né? Muitas pessoas acham que é o fato de comprar um presente. Mas o presente, ele traz por trás dele um muito além, que é o se sentir-se lembrada. Ah, perfeito. Então, tem muitas, as mulheres, os sanguíneos, depois a gente vai aprofundar mais nessa questão dos temperamentos, mas as mulheres, elas têm muito essa forma de ser amada. Mas meu marido, vamos supor, meu marido é uma das linguagens do amor dele. O presente, né? É o ser lembrado. Então, não é só também sobre valor. Porque as pessoas acham que presente tem que ser só, né, o valor que foi investido tem que ser caro. Não. Às vezes um bombom. E aqui entra a 7ª linguagem do amor que eu falei, né? Que é a 6ª, que é a surpresa. A surpresa, ela entra quando você é surpreendido. Às vezes, eu compro um bombom para minha esposa, ela nunca tá esperando aquilo ali, né? E você chega e entrega aquilo ali, é como se ela se tomasse por uma alegria, porque às vezes não é normal do seu marido fazer isso. Eu lembro um dia que meu marido chegou de viagem, ele se sente amado assim, mas muitas vezes ele é muito serviço comigo, que é uma das minhas linguagens de amor. Uhum. E aí ele chegou de uma viagem, e aí eu sabia que ele ia comprar um presente para os meninos, né? Para aquela questão, né? De meu pai voltou, tudo. E aí ele chegou com uma sacola e um macacão maravilhoso. Mas aquilo ali me tomou de uma felicidade, mas não pelo macacão em si, mas pela surpresa. De ser surpreendida, ter sido pega de surpresa por ele. Então, a surpresa entra nisso. Tem muitas pessoas que gostam, tem gente que já não gosta, né? De ser surpreendida. Tem gente que ama uma festa surpresa, né? Mas é o fato de ser surpreendido, de sentir-se amado através daquilo ali. Mas o presente é muito mais sobre o ser lembrado, né? O ter sido lembrado pela pessoa através desse ato de comprar um presente. Essa questão do toque, né? Você disse que é uma linguagem mais das mulheres. Porque a gente conclui assim que para os homens, quando se fala em toque, já remete a sexo, né? Sim. Ao ato sexual. Sim. Já é para direcionar para essa área, Uhum. né? E para a mulher não é assim. A relação sexual da mulher começa muito antes do toque, né? Então, o toque da mulher está muito ligado à segurança, está muito ligada a carinho, a proteção, né? Que é o que a figura do marido, né, quando a gente vai trazer o papel de cada um nesse casal, né? A mulher com a sua feminilidade, o homem com a sua virilidade, qual que é a posição de cada um? É a posição do homem, do esposo, né? Segurança, proteção. Então, quantas vezes a gente não se sente, vamos supor, até na posição do andado, quando você vai andar na rua com seu marido, pode prestar atenção que às vezes ele vai ter uns passinhos um pouquinho mais na frente, mas é inconsciente algo disso, porque a gente se sente protegido. Então, vamos supor, teve uma paciente uma vez que me relatou que ela se sentia extremamente protegida e amada, que é a protegida e amada, se ela não dormisse perto da porta de saída do quarto. O marido dela sempre que dormia perto da porta. E era uma forma que ela se sentia, porque ele não aceitava ela dormir na porta, ele que dormia. Então, assim, uma forma de proteção, de ser amada, né? De ser tocada. É a forma que eu toco e acesso aquela pessoa pelos 5 sentidos. E às vezes não é só toque. É a forma que eu faço ela experimentar o amor pelos 5 sentidos. Pelo toque. Às vezes o beijo, né, vem na questão até da forma que a pessoa sente no próprio corpo o amor. O toque traz muito isso, né? Tem a relação com a sexualidade, sim, mas não é só sobre sexualidade, né? É uma das pontes, mas é como você falou, traz segurança, proteção para aquela, principalmente por ser mais feminina, é uma linguagem de amor muito feminina para essa mulher, mas não é só das mulheres. Tem muitos homens também que é uma linguagem de amor, né, de ser abraçado. Meu filho, ele ama ser abraçado, ele ama dormir grudado assim, ele tem que sentir, né? Mas a predominância muitas vezes é nas mulheres. Mas por quê? Eu sou grudenta. Uhum. E era meu primeiro filho, né? Eu sou grudenta. Então, a criação também
dita muito a forma que aquela criança vai sendo amada. Cada filho chega num contexto. A gente tem que pensar nisso, né? Cada filho chega num contexto e ele vai experimentar o mundo e absorver o mundo de formas diferentes. E o toque, ele transmite muito o afeto, né? É. Por isso que, às vezes, a linguagem... Qual é uma linguagem predominante? Existe isso, Aline? As 7 linguagens são bem predominantes. A gente passeia pelas 7, mas a principal, que a gente se sente muito amada, é a presença. A presença. A presença. É a determinante e a predominante. É uma das formas que, se você for conversar com as pessoas, que ela se sente amada e muito querida pela presença. É o tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Como é que o casal, como é que a família vive melhor isso? Eu acredito que muitas vezes a gente, vamos supor, hoje a gente tem 3 filhos, né? E o tempo de qualidade às vezes vai ficando mais... Porque a correria, né? A gente com a empresa, com as 3 crianças, às vezes o tempo do casal vai diminuindo. Só que eu brinco que a gente não tem que esperar um momento propício para isso chegar. E quando eu... não, só depois que os filhos crescerem que a gente vai fazer uma viagem a 2. Não. O tempo de qualidade, ele tem que ser diário. Pôs as crianças para dormir, por isso que eu acho que rotina numa casa é essencial para que esse tempo de qualidade seja colocado ali para o casal, né? Então, vamos por lá na nossa casa. Eu sempre fui enjoada com rotina. Meus meninos sempre dormiram em torno de 7, 7 e meia, até no máximo 8 horas estarem na cama todos. Porque eu tenho um pouquinho do tempo de ócio. Eu preciso um pouquinho do tempo em silêncio, paradinha, dando aquela respirada. Porque, vamos supor, se os meus meninos dormem 10 e meia, 11 horas, eu vou ficando extremamente irritada. Porque eu não tenho esse tempo de ócio. Então, assim, normalmente, qual que é a rotina que eu faço com o meu marido? A gente coloca as crianças para dormir e vai sentar para jantar. No nosso ordinário. No nosso ordinário. Porque é no ordinário que a gente oferece esse amor. A gente não tem que esperar o extraordinário da nossa rotina acontecer. Um final de semana, um domingo, um feriado, uma viagem para expressar esse amor. Porque muitos casais esperam a crise chegar para tentar salvar. Quantas pessoas que a gente escuta? A gente está fazendo uma viagem lá para Paris para tentar salvar o casamento. Mas por que não colocou no ordinário do dia essa presença, esse tempo de qualidade dos dois, para que essa brecha não fosse aberta a ponto de ter que ser salvo? Né? Então, eu acho que esse tempo de qualidade é isso. No ordinário, parar, desligar o celular, olho no olho. O olho no olho é uma forma de tocar o outro. É de você acessar através do toque. A gente acha que é só a mão, né? Mas não, eu acesso o outro através do olhar também. É através da minha fala, eu acesso o outro. Então, eu acredito que o tempo de qualidade é dessa forma que a gente vai inserindo na nossa rotina. Como as pessoas não conhecem muito dessa temática, desse assunto, né? E por desconhecer, não se preocupa em exercitar essa linguagem, né? Em aplicar, digamos assim, na família. Mas os benefícios dessa vivência da linguagem, do amor, no seio da família, como você vê isso? Eu acredito que traz uma harmonia para o lar. Como eu acabei de falar, se eu não tenho esse tempinho de ócio um pouco, eu vou ficando irritada, impaciente, e eu não vou doando amor. Porque o meu potinho de amor interno também está esvaziado. Porque eu só consigo oferecer o que eu tenho para dar internamente. Então, se eu não vou nutrindo, né? Primeiramente, que eu acredito espiritualmente, deixando Deus também me nutrir, né? Nesse tempo que eu tiro para parar. Não é só ócio para fazer coisa que não agrega, ficar vendo só rede social. Esse tempo de bolha é você se retirar-se. Que aí eu acredito que entra a sua oração pessoal, né? De você interiorizar, acalmar seu coração, deixar Deus te preencher com amor, né? Então é uma linguagem que eu acho que muitas pessoas deixam de lado, que deixam, às vezes, de uma forma que não que desvaloriza isso. E vai tocando a vida com impaciência, né? Quando a gente não vai deixando esse pote cheio na nossa vida, a gente vai vendo a desarmonia no lar. Crianças chorando o tempo inteiro pedindo atenção.
Maridos que não conseguem mais se acessar. Aquela distância, sabe, criança, que a gente vai escutando às vezes em alguns casais? Tô distante. Quantas vezes eu já escutei muito, parei de amar, acabou o amor. Né? A gente vê aí vários famosos falando, a gente separou porque acabou o amor. Mas é porque eu parei de acessar e entregar. Porque hoje a busca do mundo é querer ser feliz. E a nossa felicidade é estar... Eu nunca vou esquecer que uma das partes que mais me marcou nos votos do nosso casamento, que meu marido falou assim, meu maior objetivo não é ser feliz, é te fazer feliz. E é sobre isso, né? É eu decidir todos os dias fazer o outro feliz. E fazer o outro feliz é acessar essa linguagem de amor dele. É oferecer o que ele se sente amado, se sente querido, se sente cuidado. E isso não custa muito, né, Aline? Não custa muito. É só um pequeno esforço. Esforço. E conhecimento. Identificar. Identificar de forma simples, como a gente falou. Vai passeando todos os dias, oferece um pouquinho. Eu vou dar uma dica, né, Creuza? Acho que para todo mundo saber, deixar escrito. Porque às vezes a gente vai falando muitas coisas e às vezes a gente... Peraí, o que a Aline mesmo falou? Quais são as 7 linguagens? Eu vou repetir novamente, que eu vou colocar para vocês escreverem. E eu acho importante, vá colocando... Eu gosto muito, a gente estava falando antes de começar, né? Que eu adoro colocar tópicos para nortear o meu dia. Às vezes você coloca como objetivo do próximo dia, vamos por amanhã, sexta-feira, fazer um jantar diferente pro seu marido, né? E aí no outro, não, então tá. Porque às vezes a gente tem também aquela questão, uma luta, né? Não, eu vou fazer isso pelo meu marido, mas ele não faz isso por mim. E é uma questão que eu quero que a gente traga isso muito forte. Antes de querer receber, doe. Que vai ser um processo natural de acontecer dele te acessar também. Porque vai virando aquela briga de egos dentro de casa. Então, meu pai sempre falava assim, a começar de mim. Era uma musiquinha que meu pai brincava. A começar de mim. Por quê? Comece de você. Não espere a grama, não fique olhando pra grama por que aquela família, aquele casal é tão feliz? Parece uma família tão perfeita. Mas espera aí. Se eu ficar esperando pelo outro, não, eu tenho que começar por mim. Né? Começar em mim essas ações. Então, vamos lá elencar as 7 linguagens para todo mundo anotar e colocar como plano de ação, né? No ordinário do seu dia, ações que você vai oferecendo esse amor e aí você vai conhecendo. Como é algo muito novo, eu acho que através de ações você vai sentindo. Peraí, parece que meu marido ficou muito feliz, ficou super surpreendido quando eu ofereci, às vezes, aquela tarde livre para ele fazer alguma coisa que ele gosta. Né? Então, primeira, tempo de qualidade. Oferecer presença plena. Né? Não é sentar no sofá e deixar as crianças brincar no seu pé, só achar que você está com o corpo ali. É corpo, mente e alma entregue ali. Então, tempo de qualidade é a primeira. Segunda, toque físico. Terceira, presente. Lembrar que presente não é só sobre ser caro ou não. É sobre lembrar o outro. Né? Você lembrar do outro. Quarto, serviço. Serviço é o quê? Facilitar a vida do outro, né? Gerar mais comodidade na vida do outro. Então, de que forma que eu posso? Então, vamos dar um exemplo. Meu marido não tá comendo bem ao longo do dia. Então, eu vou preparar o café da manhã dele numa vasilha, que ele não tem tempo de parar para comer. Vou pôr numa vasilhinha e vou dar para ele levar. É uma ação de serviço que você oferece para ele, né? Porque ele vai se sentir amado, se sentir cuidado. Então, quarta, serviço. Quinta, palavra de afirmação ou motivação. Né? Elogio. Ou até mesmo, o Creuza vira e fala assim, você é capaz. Eu acredito em você. Porque, às vezes, o mundo tá tirando tantas forças, né? E tirando a esperança. E quando uma pessoa, fala assim, isso não impulsiona. Uma pessoa olha nos seus olhos e fala assim, eu acredito em você, você é capaz. Você consegue. Isso é uma forma de você amar. Perfeito. Acreditar. Então, palavras de afirmação ou motivação. Surpresa, que é a sexta. Surpreender. Tem gente que não gosta. Vamos começar devagar. Mas surpreenda. Às vezes até o próprio jantar, quando a gente fala, né? Você está oferecendo 2 linguagens de amor ali. Que é um tempo de qualidade. E você está surpreendendo. Porque às vezes não é normal isso na rotina do casal. Então, você está surpreendendo, né? E sétima, tempo de ócio ou bolha, né? Que é aquele parar, retirar-se. Fazer
curtir o nada, né? Parar, sair daquela rotina, interiorizar. Que é a questão da interiorização. Tanto que quando a gente começar a aprofundar um pouco nos temperamentos, é uma das grandes linguagens do amor do melancólico. Ele precisa desse tempo para interiorizar. Qual é o seu temperamento? Eu sou extremamente sanguínea. Expansiva. E lá em casa somos 2 sanguíneos. Então é bom porque a nossa linguagem de amor é mais ou menos parecida. Bem parecida. Só que a criação faz algumas ser mais predominantes. Então, vamos supor, meu marido, ele se sente muito amado com presente também. Né? Eu já tenho muito o serviço, que é uma das linguagens do amor do sanguíneo. O facilitar. Quando facilitam a minha rotina, eu me sinto muito cuidada e amada. Então, é muito interessante. Então, a gente elencou aí as 7, né? E aí, eu acho que o importante é colocar em ação. No ordinário dos seus dias, colocar em ação, com pequenas ações. Vamos parar de esperar o momento propício. No dia a dia, nos pequenos detalhes do dia, colocar em ação essas linguagens. Perfeito. Muito, muito legal esse conteúdo, né? Muito enriquecedor. Olha, para você que está aí nos acompanhando, né? E recebendo todas essas informações aí para melhorar a qualidade dos seus relacionamentos. É fantástico. Isso aí é fantástico. Por isso meu coração ansiava tanto, né, por essa temática, por esse episódio, Aline. E você veio assim nos falar de uma maneira muito, muito clara, muito enriquecedora, verdadeiramente. Mas assim, Aline, o que você teria para dizer, assim, nós já estamos caminhando para o final do nosso episódio, para os casais, né? Não estamos restringindo nessa linguagem apenas a vida conjugal, mas o que você diria, de uma forma geral? É isso aí, que estejam atentos, enfim. Eu acredito que a atenção e a disposição são determinantes, né, num relacionamento, né? Então, eu acredito que quando você se coloca à disposição do outro, de ofertar um amor por entregue, sem esperar nada em troca, é a forma que o outro vai sentir de uma forma mais livre esse amor. Porque tem gente que recebe esse amor e se sente pressionada a fazer também, né? Então, quando a gente faz isso de uma forma livre, a gente estreita os laços do nosso relacionamento, né? Fortalece esse casamento e tem a harmonia do casal dentro de casa, mas principalmente falando de casamento, trazer essa harmonia conjugal, né? Que hoje tanto a gente está perdendo, né? Pelo mundo pregar essa questão de felicidade, de amor próprio, de olhar pelo próprio umbigo, pelo egocentrismo. Então, lutem para todos os dias regar essa planta, essa graça de Deus que Deus coloca no nosso sacramento, no sacramento do matrimônio, nessa vida conjugal. Não cansem, não se esmoreçam de regar e deixar florescer, porque os frutos são grandiosos a partir do momento que a gente rega através dessas ações, os frutos são grandiosos. A gente vai vendo a graça de Deus, da harmonia do casal, e a gente vai visualizando, porque os filhos são esponjas, né? E os filhos vai absorvendo isso, e a gente vai vendo filhos crescerem mais equilibrados, mais amados, mais seguros. Porque casal desequilibrado são crianças desequilibradas. Né? Então, lutem por oferecer todos os dias esse amor livre para o seu próximo, né? Para o seu cônjuge. Porque a gente vai colher grandes frutos, não só no casal, mas na família como um todo. Perfeito, porque a gente percebe que, como você até em algum momento aí falou, que os casais muitas vezes eles estão distantes, estão frios, né? Já não se falam mais, já não há uma comunicação, exatamente por não ter essa preocupação, né? Uhum. Então, os benefícios dessa linguagem vai muito além, às vezes, até do que nós falamos aqui, né, Aline? Muito além, muito além. Porque a gente vai se entregando e vai trazendo essa segurança para o lar, né? E esse equilíbrio, e principalmente a harmonia. Tem nada melhor do que chegar em uma casa que está em harmonia, né? Então, chegar num lar totalmente desarmonioso, você tem vontade de voltar, Creuza? Não tem. Não tem.
Quando você pensa assim, isso acontece demais. Nossa, eu vou voltar pra casa, minha esposa vai estar assim. Ah, não, meu marido vai estar desse jeito, reclamando, né? Muitas vezes, tá reclamando porque o potinho de amor tá simplesmente, não tá nem no menos, tá no -1, -2. Tá zerado, tá seco. Um carro, vamos dar um exemplo. Um carro, quando ele começa a ter falta daquele líquido, né? O que vai acontecendo? Ele vai esquentando até parar e fundir o motor. Se você não vai deixando aquele carro ali nutrido de água, eu sou meio leiga, mas aconteceu com o meu carro esses dias, por falta de algo básico. Água. Líquido. O carro foi simplesmente acontecendo o quê? Esquentando, podendo fundir. E às vezes nosso relacionamento, nosso casamento, a gente simplesmente deixa de fazer o básico. A linguagem do amor, ela evita conflitos. Evita conflitos. É uma prevenção, né, contra os conflitos. E também fortalece o vínculo. E eu acho que, Creus, a mulher, aqui falando com mulheres, né? A mulher precisa ser extremamente sábia. Porque a mulher sábia edifica seu lar, né? E eu acho que, para o homem ser mais racional, a mulher ela precisa se atentar cada vez mais em nutrir o seu lar dessas linguagens. Sem ficar buscando algo em troca, mas buscando o olhar para a eternidade. Eu acho que quando a gente tem os olhos em Deus, a gente tem a força que nos leva a se esforçar de forma virtuosa a agir dessa forma na nossa casa. Então, eu acho que somente cheia da graça de Deus que a gente consegue colocar isso em prática. Bom, gente, então aí, olha, nós vimos que, as linguagens do amor evita, né, os conflitos, previne os conflitos, né, fortalece o vínculo, é um apoio nos tempos difíceis, né, e no enfrentamento também dos desafios, dos limites, não é isso? Então, assim, de qualquer maneira, é grandioso, né, os benefícios, né, do uso dessa linguagem, esse cuidado com o outro, entender o que o outro verdadeiramente está precisando e dar a ele aquilo, ofertar, como você disse. E ofertar livremente, né, Criança? Por amor. Por amor. Sem esperar nada em troca. É a linguagem do amor e tudo precisa ser por amor. Por amor. Porque as famílias precisam, né? Precisam viver essa realidade aí para fortalecer os vínculos. E requer esforço. Né? E requer muito esforço. E isso acaba sendo, né, uma expressão mais eficaz. Sim. Né, do amor familiar, do amor conjugal, do amor mãe e filhos. Isso também se estende ao trabalho. E se estende para todas as relações. Para todas as isso relações. Fortalece, vamos supor, numa empresa, numa relação de trabalho. Isso fortalece a ligação com os colaboradores, né? Então, isso é importantíssimo a gente levar para todas as relações. Olha, é importante isso que você falou, né? Estender isso numa empresa para os colaboradores. Eu falo que na nossa empresa a gente não tem funcionários. A gente tem colaboradores, né? E a gente fez até esse tempo atrás uma imersão em que um dos questionamentos é como você se sente amado. Porque às vezes aquele colaborador, a forma que ele é reconhecido é uma palavra de afirmação. E às vezes se o líder dele chega e fala assim, parabéns, você se esforçou, parabéns. Né? Então olha o resultado que você trouxe. Acabou, ele vai abraçar, né? E vai tentar ser cada dia melhor naquela empresa. Então abrange todas as relações. Que bacana isso aí que você falou, sobre essa imersão para identificar a linguagem, né, de amor dos colaboradores das nossas empresas. Na nossa empresa, nós fazemos lá mensalmente, um dia, para celebrar os aniversariantes do mês. Né, a gente não tinha nenhuma pretensão, mas agora a gente fazendo essa troca aqui, eu vejo que isso aí já foi uma maneira de... Uma linguagem de amor. Uma linguagem de amor. De lembrar da pessoa. A gente colocou essa prática também na nossa empresa a partir de julho. E aí chegou uma mensagem no celular do meu marido, que com certeza deve ser a linguagem de amor daquele colaborador. Ele mandou e falou assim, Caio, tô passando somente para te agradecer por você ter lembrado da gente. Olha... Perfeito. Então, assim, às vezes a pessoa nem... Na própria casa dele, às vezes não é Ele lembrado. não é lembrado. E aí, na empresa, ele se sentiu lembrado.
Então, isso vai fortalecendo. Fortalecendo e fortalece os vínculos e, consequentemente, a performance desses colaboradores dentro da empresa. Irão desempenhar melhor, com mais amor. Com certeza. Né? Com mais vestir a camisa, né? Isto. Vestir a camisa. Olha, eu só tenho gratidão, Aline. Muito, muito obrigado. Foi perfeito. Deus abençoe você, seu trabalho, né? Onde as pessoas podem te encontrar, Aline? Quem quer aprofundar nesse tema, o que essa pessoa pode fazer? Hoje eu tô nas redes sociais, né? Meu Instagram é aline.martinsng. Lá eu estou num processo, né? Como eu falei para vocês, eu sou nutricionista de formação, então a gente está num processo de reestruturação. Mas lá eu compartilho um pouco mais na rotina do dia a dia, que eu acho que isso que é interessante, cada vez mais a gente trazer como aplicar isso, a aplicabilidade de tudo isso na rotina, né? E trazer cada vez mais informação, né? Para os casais, para as famílias, de uma forma que a gente busca essa harmonia nos lares através desse dia a dia e desses conhecimentos aplicados. Você tem um grupo também voltado para a família. Nós estamos. Isso. As pessoas podem, que quiserem, pode é aberto. Fale sobre um pouco sobre isso. Nosso grupo acontece todas as terças-feiras aqui na Associação Servo de Deus. E é um grupo de famílias, né? O nosso objetivo é a evangelização não só dos casais, não é um grupo de casais somente, né? É um grupo de famílias. Nós temos a evangelização das crianças, onde as crianças vão para a salinha, tem toda a nossa metodologia de evangelização. E os casais, né, na evangelização dos casais. Então, acontece toda terça, está aberto o convite para todos que quiserem participar. A gente aprofunda, a gente vai iniciar o Fio de Ouro, que é um processo, né, um aprofundamento de formação humana, de cura, né, de deixar Deus e de se conhecer, né. Então, a gente abre até aqui o convite para quem tiver interesse, pode me procurar, que a gente vai iniciar nessa próxima terça-feira. E eu tenho certeza que Deus deseja isso de nós, cada vez estar próximos, buscar nossas famílias. A gente está numa época tão em crise, né, de uma luta contra as famílias. Então, estar com aqueles que estão no mesmo propósito, na busca pela eternidade, por Deus, nos fortalece, né? Tanto como casais e também na criação dos filhos, que está um grande desafio hoje em dia, né? É colocar as crianças desde pequenininhas acreditando, né, no nosso Deus e fortalecendo a fé delas. E nesse grupo que acontece às terças-feiras, às 19h30, aqui na Associação Servos de Deus, é meio que de formação também. Ele é de formação, igual essa semana passada a gente teve adoração, né? Então, a gente faz toda a formação. A gente tem palestra, igual semana retrasada, a gente teve o impacto do uso das telas na formação das crianças. Olha que importante. Então, são temáticas que a gente traz evangelização e formação. Ótimo, perfeito. Muito obrigada. Aline, repete, por favor, o seu Instagram. @aline.martinsng. Muito obrigada, Aline. Olha, uma gratidão imensa. Deus abençoe você, seu trabalho, Amém. Sua família, sua missão, né? A nós. Sua missão de evangelizar, de levar luz, de ser sal e luz, né? Amém. E você faz muito bem, você é chamada mesmo, você é escolhida. Amém. E é muito lindo ver uma pessoa tão jovem assim, né? Então, voltada, né, para isso, para essa realidade, para ir buscando a vontade de Deus, porque realmente, sem Deus, ninguém pode ser família. Não consegue. E família precisa ser construído. Eu tive a graça, Aline, de estar presente no seu casamento. Eu fui convidada para aquele momento, né, tão rico, tão lindo, foi maravilhoso. Eu me lembro, né, desse discurso do seu marido, de você para ele, foi muito lindo. Então, Deus abençoe seu matrimônio, seus filhos, seu lar, o trabalho, a empresa de vocês. Eu desejo, assim, tudo de bom e uma gratidão no meu coração imensa pela sua participação, que veio enriquecer imensamente esse episódio. Eu que agradeço. Essa temática. Obrigada. Olha, se você gostou, você compartilhe esse conteúdo tão rico, tão belo, que vai fortalecer os nossos relacionamentos, os nossos vínculos, a nossa família, a nossa vida conjugal. Compartilhe com seus grupos, com as pessoas amigas. E você esteja ligadinho aqui no canal Belo e Santo, para você não perder nada dos nossos próximos conteúdos. É o seu canal católico que vem para edificar a sua pessoa, edificar você como ser humano, nos edificar as nossas famílias, nos edificar como cristãos católicos. Deus abençoe você. Obrigado por ter permanecido conosco até o final e até o próximo episódio.
o meu forte abraço. Obrigada.